Ora, boas maltinha, daqui convosco é Bruno e eu hoje estou aqui para responder à pergunta que todos os portugueses têm feito. O que é que está a passar com a seleção portuguesa? O que é que está aqui a falhar? O que é que nós temos que mudar para que consigamos deste modo chegar e alcançar o sucesso? Este vídeo vai ser referente a isso. Antes de mais, dizer que sou apenas um mero adepto, a opinião que eu vou dar vai ser fundamentada nos anos que eu tenho acompanhado o futebol e através do que eu acho, e não baseado na opinião de um treinador formal. Dito isto, amigos, ora vejamos. Eu vou começar por fazer uma análise ao jogo de Portugal frente à seleção alemã. Portugal jogou num 4-2-3-1 com Rui Patrício na baliza, Guerreiro, Pepe, Ruben Dias, Semedo, Danilo Williams, Jota, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Ronaldo. Já a seleção alemã jogou com 3 centrais, Ginter, Hummels, Rudiger. Jogou com um lateral ofensivo que foi Gosens, com um lateral direito ofensivo também que foi Kimmich. No meio campo temos 2 jogadores que gostam de ter a bola, que é o Gundogan e o Toni Kroos, com 2 médios ofensivos, Havertz, Müller, e com o Gnabry enquanto um falso avançado. E o que é que falhou aqui nesta seleção portuguesa? Em primeiro lugar, o Nelson Semedo esteve sempre mal posicionado, mas a culpa não recai sobre ele a quando dos golos ou das situações criadas pelo Gosens. Neste esquema tático, ao nível defensivo, o Bernardo Silva deveria ter descido para cobrir o Nelson, apoiando-no a quando do patamar defensivo da nossa seleção, e o mesmo deveria ter acontecido com o Guerreiro. Neste caso, quando o Kimmich subia e atacava, o Jota deveria ter descido de modo a contemplar esse ataque e não permitindo então que a seleção alemã parta num para um. Depois, houve um erro fundamental no meio campo, o Danilo e o William de Carvalho estiveram muito apagados, não se conseguiram posicionar no centro da defesa, ajudando o Pepe e o Ruben Dias a defender. Para além disso, andaram o jogo todo a passo. Outro dos problemas foi a pouca intensidade que a nossa seleção teve. A seleção alemã é uma seleção que gosta de ter bola. Filo contra a seleção francesa. A única diferença é que a seleção francesa posicionou-se bem no terreno, impedindo qualquer oportunidade de gol que os alemães pudessem vir a criar. Nós não. Portugal permitiu que a seleção alemã ingressasse no nosso meio campo e só quando eles se aproximavam da defesa é que nós pressionávamos ligeiramente alto. Ainda assim, foi uma fraca pressão efetuada da nossa parte e isso acabou por privilegiar os alemães que conseguiram ter a bola no nosso meio campo, conseguindo trocá-la à vontade. Agora, amigos, o que é que eu faria relativamente a esta equipa? Quais as alterações que eu faria? Já para não falar na demora das alterações por parte do Fernando Santos. O Fernando Santos, frente à seleção húngara, mexeu tarde e a más horas. Caiu um golo do céu, que foi aquele autogolo após o remate do Guerreiro, o penalti e o bom golo de Ronaldo. Ainda assim, as alterações foram tardias. Portugal, a precisar de marcar, o André Silva só entrou em campo por volta do minuto 80, o que é ridículo. A saída do Bernardo Silva para a entrada do Rafa, naquela altura da partida, não era a alteração que eu realizaria, ainda assim acabou por dar certo. Portanto, esse também é um aspecto a ter em consideração. Agora, se fosse selecionador da nossa seleção, relativamente ao 4-2-3-1, que é a tática que o Fernando Santos utiliza, eu mantinha o Rui Patrício na baliza, jogaria com o Guerreiro pela esquerda, não sei até que ponto não colocaria o Nuno Mendes, acho que ele tem qualidade. No meio, jogaria com Pepe e Ruben Dias e agora pelo corredor direito faria a minha primeira alteração. Colocaria o Diogo Dalot em vez do Nelson Semedo. Isto porquê? Embora o Nelson Semedo não tenha única e exclusivamente culpa nos gols sofridos por parte da Alemanha naquele corredor, e eu acho que ele defende muito mal, e o Diogo Dalot poderia ser uma boa solução face à grande prestação que ele teve no Campeonato Europeu Sub-21. Portanto, colocaria ali o Diogo Dalot. No meio campo, estou um bocadinho cansado de ver o William, aliás, o William não. Também poderia falar dele, mas vou falar primeiramente do Danilo. Estou um bocadinho cansado de ver o Danilo andar a passo no meio campo. O próprio William é um jogador muito lento, que passa mais para trás do que para a frente. E quando falo, nem sempre é com muita assertividade. Portanto, eu retiraria os 2 trincos que atualmente possuímos e colocaria o Palhinha, que fez uma excelente época no Sporting, e o Ruben Neves, que é um jogador muito promissor. Depois, no meio campo, eu colocava o Bruno Fernandes ou o Bernardo Silva, a MCO. Isto porquê? O Bruno Fernandes neste europeu tem estado muito apagado. E o Bernardo Silva pelo Manchester City já jogou naquela posição. Portanto, não sei até que ponto não jogasse com o Bernardo ali a 10 e colocasse o Bruno no banco. Pelo corredor esquerdo jogaria com o Jota. Pelo corredor direito jogaria com o Ronaldo. É verdade, eu colocaria o Ronaldo numa das alas. Isto porquê? Porque o André Silva seria o avançado desta minha seleção. Isto porque o André Silva durante o campeonato marcou 28 golos na Bundesliga, é o atual melhor marcador de sempre do Frankfurt numa apenas época e para além disso ficou à frente do Haaland. Portugal precisa atualmente do avançado finalizador matador de um jogador de área e eu acho que o André Silva poderia ser o jogador indicado. Daria mais liberdade ao Ronaldo para explorar o corredor e mantinha então o André Silva na área.
Mas agora vamos falar acerca de outras formações que eu também acho que poderiam privilegiar a nossa seleção. Isto como, por exemplo, o 4-3-3. Aqui, neste 4-3-3, eu mantinha a defesa, que ainda há pouco falei acerca dela. No meio campo, eu mantinha Palhinha a médio defensivo, jogaria com Renato. Esta é uma alteração muito positiva para a nossa seleção. Na minha opinião, o Renato é dos melhores jogadores atualmente a jogar por Portugal. É o jogador mais raçudo, que mais vontade tem. Tanto foi que, a determinada altura, ele deu um grande pontapé na bola fora das 4 linhas. Por ter falhado o passe ou por a bola pertencer à Alemanha, demonstrou de facto que queria algo mais, dos poucos que me deu essa confiança. Portanto, colocaria-o ali enquanto médio centro pelo corredor direito, pois o seu pé predileto é o pé direito. No meio campo, enquanto número 10, colocaria Bruno ou Bernardo, tal como eu tinha dito no esquema tático anterior. Pela esquerda jogaria com Diogo Jota, pela direita com Cristiano Ronaldo e no meio André Silva, também da mesma forma como eu disse anteriormente. Por fim, amigos, vou falar acerca de uma tática que os sub-20 utilizam, que é o 4-1-2-1-2, ou seja, é o 4-4-2 com meio campo losango. Ora, vejamos. Neste esquema tático temos Rui Patrício na baliza, temos também Guerreiro, Pepe, Ruben Dias e Taló. Agora temos aqui uma alteração no meio campo. Em primeiro lugar, eu mantinha Palhinha a médio defensivo, tal como nos esquemas táticos anteriores. Jogaria com Renato Sanches a médio centro pelo corredor direito e mantinha Bruno ou Bernardo bem enquanto camisola 10 da seleção. Pelo corredor esquerdo, iríamos ter de jogar com outro médio centro. Eu não sei se colocaria Ruben Neves ou Moutinho. Também existe a possibilidade de jogar o Sérgio Oliveira ou Pote. E vocês devem estar a perguntar: Bruno, o Pote é um médio ofensivo. Também pode jogar em 4 médio ofensivo pelo corredor direito ou extremo. Sim, é verdade, mas o Pote, pela seleção sub-21, já jogou nesta posição, pelo corredor esquerdo enquanto médio centro no 4-1-2-1-2, portanto também não seria tão descabido quanto isso a sua utilização ou a sua experiência naquela posição. Isto não frente à França, como é evidente, né? Quanto à França não podemos arriscar, mas também poderia ser interessante este esquema tático com o make-up losango, tal como os sub-21 jogaram. No ataque, colocaria mais uma vez Ronaldo ao lado do André Silva, jogaríamos com 2 avançados mais fixos. Portugal, ao jogar em 4-2-3-1, joga com 3 avançados muito móveis. Por norma, joga com Bernardo, Jota e Ronaldo. Tanto podem fletir para o corredor, aliás, tanto podem fletir do corredor para o centro como do centro para o corredor. Aqui jogaríamos com 2 avançados mais fixos. Neste caso era o André e o Ronaldo na área. Mas eu acho que poderia beneficiar a nossa seleção, pois atualmente temos pouca presença na mesma e o André lá está. Na minha opinião, merece mais minutos. De qualquer das maneiras, amigos, isto é apenas a minha opinião face ao sucedido até então. Eu acredito que Portugal vai dar a volta por cima. Temos que jogar e vencer. Vencer também não digo, mas temos que jogar e demonstrar algo mais do que mostramos até então frente à França, de modo a passarmos à próxima fase com confiança que podemos chegar mais além. E eu acredito, e espero que vocês enquanto portugueses também acreditem e apoiem a nossa seleção a meu lado. Ok, amigos? Muito obrigado a todos pelo vosso apoio, obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Não se esqueçam de deixar o vosso mega likezão, aproveitem também para tecer o vosso comentário na caixa de comentários, relembrando que isto é apenas a opinião de um adepto de futebol e não de um treinador profissional, como é mais que lógico. Agradecer a todos mais uma vez, grande abraço, daqui com vos foi Bruno e peace out.